Olá, meu nome é Cauê, faço parte do grupo 5, onde abordaremos sobre o direito comercial internacional e da lex mercatória. Inicialmente, gostaria de dizer que, da minha parte, abordarei do conceito e outros aspectos relacionados ao direito comercial internacional. E, nesse sentido, para que a gente consiga entender, ao final, o que seria o direito comercial internacional, necessário a gente entender, primeiramente, o que é o comércio. Nesse sentido, o autor francês Jean-Baptiste Say, ele nos diz que o comércio seria a aproximação entre os indivíduos com um objetivo em específico, que é o de suprir as suas necessidades através de suas aptidões e recursos, no intuito de trocar os produtos excedentes de seu trabalho. É a partir daí, e claro, dentre outros fatores, que se inicia a constituição da sociedade, principalmente nas regiões litorâneas ali, onde existiam portos antigamente. E também, a partir desse conceito, a gente consegue entender essa aproximação como uma economia de troca. Posteriormente, o autor Rubens Edmundo Requião, ele nos diz que esse conceito de economia de troca foi ampliado para o conceito de economia de mercado. E esse conceito de economia de mercado, ele visa não mais a troca de produtos excedentes do trabalho, mas sim a especialização de produção. E não só isso, além da especialização de produção, também o acúmulo de capital, a movimentação de capital. Nesse sentido, eu extraí um trecho do livro dele, Direito Comercial, onde ele fala que a economia de troca, ou economia de escambo, evoluiu para a economia de mercado, ou economia monetária. O produto, agora, ele já não produz para a troca. Ele não visa mais o transpasse imediato de sua mercadoria em contraposição com a aquisição da de outro com quem opera. Agora, passa-se a produzir para vender, adquirindo moeda, para aplicar justamente num novo ciclo de produção. Pode, assim, o produtor especializar-se numa só linha de produção para o qual se considera mais hábil ou que melhor proveito lhe proporciona. Ainda de maneira introdutória, necessário também destacar dois aspectos que o autor Rubens Requião, ele apresenta no seu livro a respeito do comércio. Existe o aspecto econômico e o jurídico. O aspecto econômico é simples de entender, porque é a atividade econômica que põe em circulação a riqueza produzida, aumentando-lhe a utilidade. Agora, o aspecto jurídico, ele já é mais complexo. Ele nos diz no livro, na sua obra, que são atos de intromissão entre o produtor e o consumidor, que exercidos habitualmente com o fim de lucro, realizam, promovem, facilitam a circulação dos produtos da natureza e da indústria, para tornar mais fácil e pronto a procura e a oferta. O que seria isso? Um exemplo prático de como esse aspecto jurídico do comércio funciona é na importação de veículos. Aqui a Motors, por exemplo, empresa sul-coreana, ela tem os seus produtos aqui no Brasil. O Brasil importa esses produtos. E uma vez importados, esses produtos passam por uma adaptação para se adequar ao mercado brasileiro. Temos também o exemplo do Polo, da Volkswagen. O Polo, por exemplo, ele aumentou da sua altura do solo até o seu chassi ali, a altura do solo em relação ao chassi, em relação ao produto europeu, ele aumentou 2 centímetros para que ele se adequasse ao mercado brasileiro, já que aqui as estradas, as rodovias,
não são tão boas, né? Então, é justamente isso, o aspecto jurídico, ele traz essa relação entre as empresas e para se adequar ao mercado em que ela vai atuar. Isso é o conceito aqui de facilitar a circulação dos produtos. Também temos exemplo de marketing desses produtos para promoção, né, desses bens. Já em se tratando do direito comercial, há outro autor importante, Irineu Stenger, que ele nos diz que o direito comercial em si, ele seria o complexo de normas jurídicas que regulam as relações entre particulares que derivam da atividade comercial. É por isso que o direito comercial internacional, ele pode ser entendido como parte do direito internacional privado. Por quê? Porque é a relação entre os particulares, não é uma relação pública. Pelo contrário, é uma relação entre os particulares. É aí que vai incidir o direito comercial internacional. Também, a partir da lei modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, a gente consegue perceber onde que esse direito vai atuar, ou quais relações que o direito comercial internacional ele vai atuar. Não só ele traça alguns aspectos, como ele fala que seria em qualquer fornecimento de bens ou serviços, acordos de distribuição, acordos de representação, agência comercial, factoring, que seria a aquisição de direitos creditórios, de contas a receber a prazo por um valor à vista, ou leasing, que seria o aluguel com opção de compra, que também é conhecido como arrendamento mercantil, construção civil, consultoria, engenharia, também licenças, investimento, financiamento, operações financeiras, seguros, acordos de exploração. Também o direito comercial internacional ele vai atuar em acordos de exploração, de concessão, coempreendimentos ou outras formas de cooperação industrial ou comercial. Também em transporte de bens ou de passageiros por ar, mar, ferrovia ou por estrada. Dito isso, o comércio, o que seria o comércio, o que seria o direito comercial, qual a área de atuação do direito comercial internacional, a gente consegue entender através da ótica da globalização que o direito comercial ele é a integração econômica e social dos povos em sua esfera global, que por sua vez ocorre por meio da troca cultural e a expansão dos mercados nacionais. Destacando a integração econômica e social dos povos, a gente consegue entender que esse direito é efetivamente privado. É isso que o autor Carlos Roberto Husek, ele nos diz, porque é um direito que se funda através da relação entre os particulares. E essas relações ultrapassam fronteiras com a aplicação de regras costumeiras internacionais do comércio, ou seja, lex mercatória, em que a colega abordará mais profundamente nas próximas apresentações. Também um aspecto relacionado ao conceito, que seria a relação entre os particulares ali, o autor ele enfatiza que o princípio da autonomia da vontade ele é basilar na criação de cláusulas e espécies contratuais no direito comercial internacional, fazendo com que esse direito ele seja extremamente dinâmico e adaptável às circunstâncias e necessidades comerciais. E então, já concluindo, depois de passar pelo entendimento do que seria o comércio, o direito comercial internacional, a gente consegue traçar uma definição do que seria o direito comercial internacional. O que ele é, então?
ele é o conjunto de normas e princípios do direito privado que regulam as relações do comércio internacional entre os operadores econômicos. E dentro desse conceito é necessário apontar duas temáticas que elas são importantíssimas e que nas próximas apresentações a gente vai entender melhor, que seria a arbitragem e a lex mercatória. Para não passar em branco, resumidamente, a arbitragem ela seria a resolução dos conflitos resultantes do comércio internacional. Já a lex mercatória, ela objetiva regular as relações humanas acima das limitações territoriais comerciais existentes. E com isso eu encerro minha participação e passo a palavra para a colega Clécia. Aí, desculpa, gente, mas porque eu estou aqui no trabalho, né? Primeiramente, boa noite. Eu vou falar do conceito histórico do direito comercial e internacional. Tá? Eu vou começar falando que, historicamente, o direito comercial existe desde o Código de Hammurabi, há muito tempo, né? Muito antes da Idade Média. Existia já algumas regras mercantis. Tá? Já depois veio, na Grécia Antiga, o direito comercial era baseado nos costumes. Só foi na Idade Média que ele começou a tomar uma forma definida, de mais força, a partir do século XVII. O que podemos observar é que em Roma o direito comum, o direito do comércio e de garantias se faziam necessárias. Neste período, ainda não existiam as corporações mercantis. Grande parte da doutrina afirma que a ausência dessas corporações foi a causa da existência do direito comercial romano. Devido à ausência da legislação, a regulamentação, o regime feudal dificultou o tráfego mercantil, prejudicou intensamente o desenvolvimento do comércio. A partir disso, o desenvolvimento veio aparecer novamente, mas com muita turbulência, a partir do direito francês. Ai, gente, desculpa, peraí, que aqui está caindo a internet. Gente, desculpa, vou começar novamente, porque deu uma queda aqui da internet, tá? Eu estou no trabalho. Então, eu vou tentar voltar a fazer novamente tudo de novo. O desenvolvimento histórico, tá, do direito comercial começou na Grécia, foi baseado no século XII. Mas alguns doutrinadores falam que o direito comercial existe desde a Grécia Antiga e foi baseado entre usos e costumes. Mas só veio pegar força a partir da Idade Média. O direito comercial começou a ter definição com a queda do Império Romano no século V, em virtude da invasão bárbara e a desorganização do mundo europeu, e com amplas repercussões sobre o direito do comércio. Devido à ausência da legislação regulamentatória, o regime feudal dificultou o tráfico mercantil, prejudicou intensamente o desenvolvimento do comércio, porém não impediu o desempenho do seu papel. Desculpa.
voltar novamente, porque estou no trabalho, está fazendo um pouco de barulho, mas vou tentar voltar de novo. O regime feudal dificultou o tráfego mercantil, prejudicou intensamente os movimentos do comércio, como eu estava falando. Mas, de forma tímida, desapareceu o sistema político da época. Quando finalmente o Ocidente refez a turbulência causada por invasões dos bárbaros, o comércio prosperou e mostrou mais força. Eu acho que a colega está com alguns problemas de conexão, então nós vamos continuar a apresentar então com o próximo colega, então pode ser? Acho que é a parte do Felipe, eu acho que é. Pode dar início, Felipe? Isso, é a minha parte. Perfeito. Seguimos. Eu vou abordar os assuntos sobre fontes do direito internacional do comércio e sobre as características. Hoje, nos estudos do direito internacional do comércio, alguns doutrinadores eles apresentam muitas distinções nos conceitos. E eles usam uma separação entre eles. O que seria? Entre fontes formais e fontes materiais. Em relação à fonte formal, é uma razão de criação, que na visão do monista do direito, as normas jurídicas são especificamente do próprio país, que seria o centro do surgimento. As fontes materiais nada mais são do que pesquisas filosóficas ou sociológicas sobre movimentação de moralidade, fatos econômicos e afins. O surgimento é um surgimento de algumas transformações nas normas jurídicas internas. O estudo dessas condições éticas não pertencem como uma ciência jurídica para muitos autores. Então, é nesse ponto que há essa divergência. Por outro lado, existe o conceito de fontes formais, nomeadamente que seria um mecanismo de externalização de normas, ferramentas legais e, no caso, seria uma expressão de uma norma legal. A conceituação da fonte formal da lei é confundida com a fonte da lei real. Eles discutem muito sobre um monopólio, se existe um monopólio ou não. Então, quem faz esses instrumentos normativos, geralmente, praticamente sempre, são o Estado. A fonte do direito internacional, em muitos casos, elas são feitas pelas próprias autonomia privada. Eu vou citar as fontes do direito comercial internacional. A primeira delas é a jurisprudência estatal e arbitral, o uso de costumes internacionais ou a nova lex mercatória, que a gente vai abordar durante o trabalho para entendermos melhor. Contratos, princípios sobre contratos comerciais internacionais elaborados pela UNIDROIT, que foi publicado em 1994, regras uniformes para a cobrança de efeitos comerciais, publicado pela CCI, regras e práticas uniformes em matérias de crédito documentados, publicados pela Câmara de Comércio Internacional, que se existe, essa Câmara de Comércio Internacional é um órgão, Incoterms, publicados pela Câmara de Comércio Internacional. Também temos a Convenção Interamericana do Direito Internacional Privado sobre o direito aplicado aos contratos internacionais, Convenção das Nações Unidas em matérias de prescrição nos contratos de compra e venda internacional de mercadorias realizadas em Nova York em 14 de junho de 1974, Convenção de Haia, de 1º de julho de 1964,
realizada por uma iniciativa da Unidroit, que estabeleceu uma lei uniforme sobre compra e venda de mercadorias. É uma lei que ela rege sobre uma formação de contratos de compra e venda sobre mercadorias entre eles. E, por último, Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, que também foi fundado em 11 de abril de 1980. As características do direito comercial internacional, elas começam como uma pluralidade de participantes, sendo eles empresas transnacionais, empresas estatais, que isso gera uma forte influência à sociedade mercantis, as quais são constituídas pelos tratados internacionais. Por segundo, também temos uma produção normativa, que considerando uma flexibilidade de rapidez numa certa influência de fontes internacionais produzidas por entidades privadas. Também temos o uso de práticas mercantis que são consolidados por documentos internacionais, colaborando na instituição da lex mercatória. Eu concluo minha fala querendo deixar esse breve parágrafo que ele fala que o direito comercial internacional ainda ele está passando por muitas lacunas, sem um desenvolvimento recente. Então, quando se acontece essas lacunas, o direito comercial internacional ele vai diretamente buscar no direito internacional privado, que é o protagonista em resolver esses conflitos. Agora eu passo minha fala para a colega Bruna e seria isso. Eu acho que antes, colegas, como a Clécia teve um problema ali, um probleminha na conexão, se ela quiser terminar a parte dela para a gente dar início, e aí a quarta pessoa aí apresentar, acho que é a Bruna, né? Isso, colega, correto. Então, Clécia, se tu quiser, ou se tu estiver disponível aí e quiser terminar a tua parte. Sim, eu posso voltar como vocês quiserem agora. E vou tentar terminar. Peço desculpa a todos pelos problemas, isso é normal, acontece, né? Mas vamos lá. Sim, vou tentar tranquilo. aqui começar novamente. À vontade. Certo. Eu vou tentar começar de novo, tudo do começo, para não ficar uma coisa meio confusa, tá? O desenvolvimento das relações comerciais observa-se com mais perspicácia a partir do século XVII, quando se inicia o movimento em torno das primeiras cruzadas e fortalecimento das cidades em relação ao campo, principalmente devido aos ideais iluministas e mercantilistas. O período da Idade Média é essencial para a consolidação do que se chama direito comercial internacional. O mercantilismo, podemos dizer que é o capitalismo comercial, tá? Que é um conjunto de práticas que caracterizou a economia nas principais nações europeias entre o século XV e XVII. A simplificação da relação comercial no período da Idade Média leva ao surgimento da lex mercatória, a qual aparece entre o século XI e XII, tratando-se de um direito universal de mercadores para mercadores, constituído em um regime legal de comércio entre fronteiras locais. O objetivo de resolução de conflitos aqui não era somente declarar vencedor ou perdedor, mas sim fazer ressurgir um acordo contratual entre partes. O objetivo dos comerciantes era fugir de conflitos entre diversos costumes locais e suas normas. Porque o que acontecia? Antigamente, historicamente, na Idade Média, eles tinham muito conflito com os juízes, as pessoas da igreja,
por conta do comércio. E eles começaram a fazer esse comércio, vamos dizer assim, explorar, vender sozinho, fazendo as suas próprias normas. Depois, na doutrina francesa, relata o nascimento do comércio internacional e o seu desenvolvimento, mais intensificado no período medieval, no comércio desenvolvido por repúblicas e mercados da região. A partir do surgimento dos Estados nacionais, há uma consolidação de direito privado vinculados às relações de comércio internacional, do direito interno do Estado. Desculpa, vou voltar novamente. Retomando o que a gente estava falando, né? Em 1960, com a celebração de duas convenções da Conferência de Arraia do Direito Internacional Privado, uma sobre a formação dos contratos de venda internacional e outra sobre a compra e venda de cumprimento propriamente dita. Entretanto, vários países seguidores desses termos, como Comolan, demonstraram resistência à adesão das convenções para elas serem refletidas no sistema jurídico de países tradicionais, românico e germânico. Só um momento. São signatários dessa convenção praticamente todos os países da União Europeia, com exceção do Reino Unido. A maioria da América do Sul e todos da América do Norte. Os grandes exportadores asiáticos, como China e Coreia, e Singapura e até mesmo Cuba. A Convenção de Viena, de 1980, representa o resultado mais considerável no esforço internacional da uniformação das regras do direito privado até hoje. Dessa maneira, acredita-se que, além de um exemplo bem-sucedido da utilização do direito comparado, a CIG traz uma nação de regras contratuais de novas formas adequadas às demandas atuais. E assim eu passo a fala para minha outra amiga, que vai começar agora a falar sobre o direito atual do comércio, da Alex. Olá, eu me chamo Bruna Lisa Dossa e eu irei abordar alguns temas relevantes e atuais acerca do direito comercial internacional. Então, ao abordarmos as questões relacionadas ao direito comercial internacional, se torna praticamente impossível não lembrarmos e mencionarmos a situação atual da qual estamos vivenciando, que é a pandemia do coronavírus, da qual deixou muito mais em evidência todas as problemáticas sociais, não sendo diferente e já esperado o seu reflexo sobre o comércio internacional. Uma vez que vivemos em tempos de integração de economias mundiais, o vírus, ele encontrou uma forma de também se expandir, e por consequência disso, países da América Latina, eles foram obrigados a passar por isolamentos, quarentenas severas, enfim, todos, em consequência disso, afetaram também na comercialização, com o objetivo de evitar uma maior mortalidade, enfim, aquela história toda que a gente já sabe. Eu tenho um exemplo aqui bem sucinto para abordar, que é o comércio entre a China e a região latino-americana, do qual aumentou de 12 bilhões de dólares em 2000 para 306 bilhões em 2018, o qual converteu o país asiático em segundo parceiro comercial. 3 anos atrás, já representava 9% das exportações totais da Latinoamérica e 18,4% das importações totais. Em especial para o México, a China, ela era o segundo parceiro comercial, e ela concentra 18% das importações e o quarto país de destino das exportações. E é nesse sentido que a Confederação Empresarial da República Mexicana já havia alertado, no início de março ainda do ano passado, que as graves consequências no comércio exterior ocasionadas juntamente do surto do coronavírus, ela representaria uma repentina queda da economia do país asiático, da China,
onde poderia atingir gravemente a América Latina, e levando em conta que a China perderia entre 1 e 2 pontos percentuais de crescimento, ainda, através de uma citação de Luiz Alberto Moreno, o presidente do Banco Internacional de Desenvolvimento do BID, esse impacto do coronavírus, ele reduziria entre 0,6 ou 0,7 do PIB latino-americano, é muita coisa. E também podemos acrescentar a situação atual da qual vive os Estados Unidos, né, que foi provavelmente devastado pela Covid-19. E as consequências em termos econômicos são a recessão, o aumento da pobreza, o desemprego e o limite para o comércio internacional. Ou seja, é um assunto de extrema relevância porque é algo que atinge, enfim, o mundo todo, né? É uma consequência drástica para o mundo todo, principalmente comercial, né? Obviamente, em primeiro lugar, a questão sanitária, a questão de saúde, mas também comercialmente, que também é um ponto muito importante, né? E os efeitos para a América Latina estão sendo a recessão das economias locais, a redução do investimento a curto e longo prazo pelos parceiros de negócios, a volatilidade no mercado de valores dos países e a queda, principalmente, das exportações. Então, qual seria o plano esperado? Então, como a pandemia do coronavírus, ela não desafia apenas o comércio internacional, mas também expõe as realidades das economias mais vulneráveis, começaram a aparecer apostas de que o futuro terá de se direcionar para uma nova geopolítica de produção através da nacionalização e regionalização. E é nesse sentido que os países da América Latina estão estimulando planos e programas para proteger a indústria local, tentando revitalizar o consumo interno e evitar as destituições. Medidas adotadas até pelo Brasil, né, tentando valorizar a economia local, enfim. E essas medidas, elas incluem subsídios a pequenas e médias empresas, os créditos com taxas de juros reduzidas e a diminuição, principalmente, dos impostos, né? Mas, por outro lado, a aposta, ela está na reconfiguração do crédito internacional. A aposta, após a pandemia, é de que haja, que os países com maiores dívidas externas pela frente, como é o caso do Brasil, contra qualquer previsão, enfim, os órgãos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, eles afirmam que será necessário perdoar dívidas de países pobres, para que, assim, haja um maior crescimento, né? Então, fica o questionamento, como serão recriadas as novas relações internacionais? Bom, ainda é muito cedo para saber, mas essa pergunta ela pode ser marcada pela lembrança de outras crises graves que aconteceram no mundo, né? Que marcam, de alguma forma, para onde se deva ir. E é por isso que é necessário entender quais são as áreas das companhias que precisam ter mais eficiência, trazendo um maior retorno e, com isso, conseguir parceria confiável para ter mais competitividade no mercado, né? Então, seria uma das saídas encontradas. Outro aspecto atual e de bastante relevância a ser destacado é o acordo de facilitação de desburocratização no comércio internacional das exportações e importações do Mercosul, que é um tema atual, né, e que veio à tona novamente agora. O acordo de facilitação do comércio na desburocratização das exportações e importações do Mercosul, há 2 anos atrás, ocorreu a assinatura desse acordo e hoje a situação mudou completamente. Então, por isso se torna um assunto bastante relevante e atual, né, pela situação também, reforçando, do coronavírus, né. O que ninguém esperava era que o que se tornasse mais relevante nesse acordo fosse tudo relacionado à troca digital de informações. Lá em dezembro de 2019, antes que existisse a possibilidade de uma pandemia, foi assinado e realizado em Bento Gonçalves o acordo de facilitação do comércio, né, como já citado supra. E a ideia era fortalecer o comércio exterior e a economia regional, e entre muitas iniciativas, encontramos a regulamentação de taxas e encargos de importação e exportação, o trânsito, a gestão coordenada de fronteiras e assistência técnica. Os objetivos centrais do acordo para o Brasil é exportar commodities, portanto, qualquer ação que beneficie isso será um ganho direto e terá impacto favorável, né? Ainda mais em um momento como agora, em que o dólar está sendo valorizado, né? Por outro lado, na importação, o principal benefício para o Brasil é a queda de custos dos processos, imprimindo com mais agilidade nas burocracias e encurtando dessa forma
os tempos a não mais 12 horas na maioria dos casos, né? Isso significa uma drástica queda dos valores de frete. E é por isso que os princípios gerais desse acordo são agilizar e simplificar os procedimentos associados às operações de importação, exportação e trânsito de mercadorias na intrazona do Mercosul, reafirmar os direitos para o comércio exterior decorrentes do acordo facilitando o comércio, gerar previsibilidade, uniformidade, transparência, utilizando as tecnologias da informação para que seus controles sejam mais eficazes e também para alcance dos objetivos de transparência. A transparência, ela tornou-se um valor fundamental para o comércio exterior, nesse momento de instabilidade, enfim, de mudanças econômicas globais. E aí, onde entra a tecnologia, e é por isso que cada Estado parte do Mercosul deverá publicar de forma não discriminatória e facilmente acessível por meio da internet a legislação geral e os procedimentos relativos à importação, à exportação, trânsito de mercadorias e facilitação do comércio, bem também como as alterações nas referidas legislações e procedimentos. Outro objetivo é estabelecer ou manter os pontos de informação para corresponder a pedidos e não deverá exigir o pagamento de taxas para responder a pedidos de informação. Terceiro, estabelecerá ou manterá mecanismos de consulta aos operadores comerciais, prestando atenção especial às necessidades das micros e pequenas empresas. E a automação dos processos funcionará da seguinte forma: os Estados partes do Mercosul, eles utilizarão, tecnologias de informação que agilizem os procedimentos de importação. Ou seja, eles adotarão procedimentos que possibilitem a opção de pagamento eletrônico, trabalharão na interoperabilidade de sistemas eletrônicos, assegurarão que as entidades responsáveis avancem na integração da informática, darão de documentos em formato eletrônico nas exportações, importações e trânsito, e promoverá o reconhecimento mútuo dos documentos em formato eletrônico. Então, em conclusão, ao acordo sobre a facilitação do comércio do Mercosul, podemos traduzir ele como um marco para a simplificação e desburocratização das operações de importação, o que gera impacto no fluxo comercial entre o Brasil e os demais países do bloco. Por quê? Porque vai reduzir as taxas e impactará diretamente no custo final do produto a ser exportado, né? E para enfrentar a crise da qual estamos passando, será fundamental cuidar desse acordo, permitindo aos seus signatários transitar mais livres e com outra leveza para importar e exportar na região. E tudo isso será graças principalmente à utilização das tecnologias digitais. Então, agora concluo o meu tema e passo a palavra para a colega Andressa. Muito obrigada. Então, depois das falas dos meus colegas, eu vou abordar aqui um pouquinho para vocês o que seria, então, essa definição da lex mercatória. Na verdade, a lex mercatória, ela é entendida como um direito anacional. Ou seja, o que seria esse direito anacional? Seria um direito que não pertence a nenhum dos estados. E por muitos autores, ela é considerada como um direito autônomo, independente das legislações nacionais e que nasceu dos usos e costumes internacionais da jurisprudência internacional e também dos contratos realizados pelos comerciantes nas suas relações do comércio internacional. Então, portanto, se caracterizando como um direito anacional. A lex mercatória, na verdade, ela surgiu no início das relações comerciais, na qual os comerciantes começaram a se relacionar com o comerciante de outros estados e, a partir daí, não existia um direito que disciplinava as suas relações. E, a partir dessas relações entre esses comerciantes, começou a surgir princípios, regras para regular essas relações, então, realizadas nesse comércio internacional. E essas relações se intensificaram, começaram a ficar mais frequentes a partir do século XV, XVI e XVII. E, a partir daí, começou, então, a se criar um comércio internacional.
um comércio regulado por esses usos e costumes do comércio internacional, o que chamamos, então, de lex mercatória. Então, a lex mercatória, apesar de ser, então, esse direito anacional, conforme já mencionado, ela não é um direito supranacional, ou seja, não é um direito que está acima do direito dos estados, mas é um direito que não pertence a esses estados, é um direito fora dessas relações comuns dos estados. E ele não é redigido por tratados internacionais, ele é mais criado por usos e costumes do próprio comércio internacional. Então, surge no seio da comunidade desses comerciantes internacionais, sendo ela formada graças à autonomia da vontade das partes e pela repetição realizada por esses comerciantes internacionais. E a sua aplicação e a sua eficácia no comércio internacional começou a ficar mais intensa. E aí, para a solução desses conflitos surgidos no seio dessa comunidade internacional, acabou se desvinculando dos estados, se utilizando do poder judiciário dos estados, até porque os estados, eles no âmbito da sua jurisdição, não se aplica a lex mercatória porque não pertence a nenhum dos estados, e passou então a utilizar-se a arbitragem como forma de solução no conflito que surgia nessa relação do direito do comércio internacional. Até aqui, inclusive, em alguns dos slides, foi colocado algumas definições de alguns doutrinadores. Dentre eles, eu citei ali o Irineu Strenger, que ele conceitua, então, a lex mercatória como sendo um conjunto de procedimentos que possibilita adequadas soluções para as expectativas, então, desse comércio internacional, sem conexões necessárias com os sistemas nacionais e de forma juridicamente eficaz. Já outro doutrinador trouxe a seguinte conceituação, Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, definindo-a como as regras costumeiras desenvolvidas em negócios internacionais, aplicáveis em cada área, determinada do comércio internacional, aprovadas e observadas com regularidade. Então, esse conjunto de regras costumeiras e principiológicas que surgiram espontaneamente foram criadas dentro da estrutura do comércio internacional, sem referência a um Estado e sem referência a nenhum Estado em particular. E aí, nós podemos ter os conceitos que, conforme eu já mencionei, dos doutrinadores. E também, conforme Francisco Galgano também conceitua que a lex mercatória, ela não é outra coisa senão a prática contratual internacional, uniforme, e também nós podemos utilizar o conceito ali do professor Irineu, que eu já citei, que também é uma ótima definição para lex mercatória, e passando então na questão de que os estados, então, eles se reuniram, e essa grande maioria dessas regras e princípios constantes, então, da lex mercatória, elas foram incorporadas também à Convenção de Viena, sobre contratos de compra e venda internacional. E aí nós observamos que os comerciantes, paralelamente às regras, eles, embora sejam elas dos próprios estados ou dos tratados internacionais, eles também evoluíram nas suas relações comerciais, os interesses comerciais com muito mais velocidade, para atender, então, esses interesses dos comerciantes das mais diversas partes do mundo. A lex mercatória, ela não perdeu o seu espaço. A doutrina, por outro lado, passou a estudar essas práticas do comércio internacional, seja ela para interpretar, seja para corroborar na evolução do direito, identificando, então, um grupo sistematizado de regras que o comércio internacional forma para regular, então, as suas relações comerciais. E observamos, então, que a criação também dos blocos econômicos, como o da União Europeia, do Mercosul, acabaram incentivando essas práticas comerciais e também buscando as relações comerciais de uma forma mais intensa, conforme a gente observa que a lex mercatória também se desenvolve a partir dessas ideias. E os tratados internacionais passam a evoluir também para regular essas relações paralelas que o comércio internacional pratica, utilizando regras que não sejam estatais. Então, a lex mercatória, na atual conjuntura, ela é utilizada em pesquisas feitas em mais ou menos 90% dos contratos internacionais, que utilizam principalmente a cláusula arbitral para a solução de eventuais conflitos existentes nesses contratos, excluindo, então, esses conflitos existentes, excluindo, então, essa parte de contratos, dos conflitos, aliás, existentes entre a jurisdição estatal para a solução desses conflitos, quando os tribunais julgam uma relação jurídica comercial
com uma conexão internacional, o juiz aplica tão somente a legislação estatal, seja ela lei, seja ela doutrina, jurisprudência, os costumes, os tratados ratificados pelos estados, mas não se utilizam da lex mercatória para a solução desses conflitos. E daí, a gente observa que, então, a lex mercatória ela acaba sendo utilizada somente nas convenções arbitrais, quando os comerciantes internacionais se utilizam dessa cláusula arbitral para solucionar, então, esses conflitos. A maioria dos estados na qual existe essa autonomia da vontade maior, a maior parte do comércio internacional acaba se utilizando dessa arbitragem e da lex mercatória para a solução. E aí nós podemos falar que pressupõe, então, a existência da lex mercatória, uma comunidade internacional que se utiliza dela. É o que são os comerciantes internacionais que se utilizam dessas regras para então regular os seus contratos das suas mais diversas naturezas. Aí então, concluindo então, que nós temos como contratos com as mais diversas especificidades. Por exemplo, temos contratos de leasing, contratos de compra e venda, contratos de seguro, contratos de transportes, que são utilizados a lex mercatória para regular essas relações. Também nós podemos utilizar a lex mercatória em relações, então, que venham a ter os comerciantes internacionais nas suas relações, não utilizando as regras estatais, lembrando, e utilizando-se principalmente da arbitragem para eventuais soluções de conflitos que venham interferir nessa contratação internacional. Eu concluo aqui a minha parte e eu chamo, então, a colega Caroline para seguir, então, o nosso estudo. Olá, tudo bem? Então, dando sequência aí, eu vou falar um pouquinho das características da lex mercatória. Eu vou começar, então, a minha fala falando uma explicação de Berger, que diz que a lex mercatória aplica a noção de creeping codification, que possui duas características principais, sendo a primeira associada com a reversão do processo de produção legal tradicional, que em regra são produzidas de baixo e não aplicando os meios tradicionais, ou seja, produzidas pela prática jurídica. A segunda característica se refere ao desenvolvimento ao longo do tempo, que implica em um processo lento, informal e privado, mesmo que seja uma lei em constante processo de atualização. Então, a autorregulação surge como uma característica da lex mercatória, visto que impõe seus próprios limites em busca de atender às exigências da comunidade mercantil internacional, sendo relevante registrar que cada setor internacional colabora na elaboração da lex mercatória. Dessa forma, então, a lex mercatória tem como elementos característicos usos e costumes internacionais, princípio da autonomia da vontade e pacta servanda, jurisprudência arbitral e a fuga das legislações e juízes estatais, em busca de atender características de operações do comércio internacional. Também tem a uniformização de contratos e cláusulas em contratos internacionais. Segundo Amaral, a lex mercatória está desvinculada de qualquer ordenamento jurídico estatal, sendo conjunto de normas originárias de operações de comércio internacional, que decorrem de normas de origem profissional e princípios emanados de sentenças arbitrais. Então, por fim, a aplicação de arbitragem internacional manifesta a condição de independência do Estado, sendo essas decisões proferidas como justificadores da lex mercatória, possuindo os árbitros autonomia e capacidade criativa para a resolução dos conflitos. Essa é a minha fala, então, uma fala um pouco breve, porque fiquei com as características da lex mercatória. Eu vou passar, então, a palavra para o próximo colega. Boa noite, pessoal. Sou a Karina Luiza e vou dar sequência, então, na fala. Vou comentar um pouco sobre as críticas, então, da lex mercatória. O ponto mais criticado, então, é com relação à autorregulamentação, sendo que com um ambiente ele não tem regras, é sem regras, sendo que o maior impacto econômico é de influência e faz valer os interesses dos partícipes.
Outro ponto também bastante criticado é a dependência de que os usuários dos serviços de transportes marítimos possuem. Sendo que dentro deste ponto, podemos citar várias razões. Mas uma das principais, então, mais tocante, na verdade, é a falta de política de longo prazo, que é uma concorrência muito desleal entre os comerciantes do ponto, entre as empresas, né? Eis que não tem ninguém que faça eles pararem. Então, é todo mundo concorrendo com todo mundo e não tem ninguém que diga, esse vai ter esse valor, esse vai ter isso, esse vai ter aquilo. Então, a concorrência é totalmente desleal. Podemos comentar também sobre o modelo vigente do cartel. Sendo que muitas empresas, então, eles tentam reduzir os custos. Um custo mais comum que eles reduzem, então, é o de registro, fazendo com que várias empresas sejam consideradas apenas transnacionais. Então, a transnacionalização se deve, então, ao avanço irrefutável sobre uma forma de contrato internacional. Pode se conduzir a mais abusos, porque não tem ninguém que controla, né? Os segmentos de maior poder econômico, então, impõem interesses, implicando, assim, no princípio da isonomia. Então, por fim, a gente pode dizer, então, que o Estado deveria ter um pouquinho mais de controle sobre essas negociações, nessas relações internacionais, de modo que pudesse fazer valer, então, a igualdade entre as partes e observar, então, o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Internacional Privado. Então, vou passar a fala para a colega Andressa, que vai finalizar a nossa apresentação. Então, eu agradeço a todos os colegas. Finalizamos aqui, então, a apresentação do nosso trabalho. Nosso trabalho, então, sobre do atual direito comercial internacional e da Lex Mercatória, sendo o nosso grupo de número 5, onde estiveram presentes os colegas Andresa Becciato, Karine Lusa, Caroline de Oliveira, Bruna Lisa Dossa, Felipe Bortolotto, Cauê Araújo e a nossa colega Clécia também, que estava com alguns problemas de conexão, então ela teve que sair mais cedo. Muito obrigada a todos e tenham todos uma boa noite.